Este é o RB Notícias especial para todo o Brasil, através da Rede Brasil de televisão, atingindo 22 estados da federação. A Rede Brasil hoje, fisicamente, com o número de retransmissoras, pelo número, é a quarta rede de televisão do Brasil. O deputado Reinaldo Stefani Júnior, do PSD de Curitiba, é deputado federal, participação importante como relator da lei do COAF, teve participação importante na reforma da Previdência. O senhor era da comissão. Era da comissão da reforma. Eu quero fazer um parênteses, Ney. Em 98, por um voto, meu pai não aprovou a idade mínima na reforma da Previdência. O pai era ministro. Eu até quando votei, eu falei assim, meu voto é pelo meu pai, que o Brasil seria outro, muito melhor para o país se já tivesse uma idade mínima para se aposentar. O deputado está dizendo o seguinte, o deputado Reinaldo Stefani, que teve uma longa vida política no país importante, que hoje é secretário do governo, que é pai do deputado, que se parecem muito, claro. Acontece o seguinte, o Fernando Henrique, há 20 e tantos anos, quis fazer a reforma da Previdência. Então, o Reinaldo Stefani preparou um projeto, foi para a Câmara, igual agora, vai. Aí teve um deputado que errou ao apertar o botão. O Candir. Em vez dele botar assim, ele errou o dedo, botou não, ferrou tudo. Como é que pode uma coisa dessa, né? Isso custou muito caro ao Brasil. País. Porque hoje você ainda tem pessoas que se aposentam aos 40 e poucos anos de idade. Não faz sentido. A expectativa de vida para quem passa dos 2 anos, que é quem vai até os 80 tranquilamente. Você não pode contar aos 40 e poucos anos nenhuma categoria, por mais nobre ou importante que seja. Sim. É muito caro ao país. Normalmente são os que ganham mais. E daí contribui durante 30, 25 anos com o seu salário de 10% e recebe durante 30 anos 100%. Mas a reforma que foi feita agora, ela daqui a pouco vai ter que ser refeita, porque ela é paliativa. Mas, de qualquer maneira, é boa para o país, não só do ponto de vista das pessoas, vamos dizer assim, não é um problema a pessoa trabalhar um pouco mais, o problema é a pessoa estar desempregada, isso vai gerar emprego, vai gerar renda, vai fazer mais justiça ao país e também, a única coisa que ficou faltando é incluir os estados e municípios. Que é importantíssimo. É importantíssimo. Os estados estão quebrados, municípios também que têm previdência própria. Você hoje, não só Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que não tem condições nem de pagar a sua folha, se continuar nesse ritmo, se não resolver o plano da aposentadoria, eles não vão a lugar nenhum. E daqui a pouco o Nordeste inteiro, os 9 estados, vão estar quebrados, porque não conseguem hoje pagar suas folhas com as pessoas aposentando aos 40 e poucos anos de idade. Que é a idade média da aposentadoria de um policial, de professor nos estados. Mencionados. É muito baixa essa idade de aposentadoria. E se eles ficarem de fora da reforma, eles ficam insolventes. Hoje você não tem dinheiro para investir em nada. Você não vai conseguir pagar a folha, não vai fazer uma estrada, uma obra importante, uma reforma no porto. Você vai ficar com os estados completamente engessados. Não conseguir nem se manter. Então, a reforma da Previdência é boa para o país, sob todos os aspectos. É que às vezes as pessoas só olham para o seu umbigo, mas, do ponto de vista de macro, você tem que fazer isso. E não há nenhum problema em alguém trabalhar um pouco mais. O problema é a pessoa estar desempregada. E essa reforma gera renda e gera emprego. Você, Ney, um exemplo. Você está aqui firme e forte, assim como meu pai, aos 70 anos de idade, trabalhando com inteligência, tem muito para oferecer para o país. Isso vale para todo mundo. Deputado, no Brasil, o assunto dos últimos 50 anos se tentou fazer uma reforma da tributária. O que é tributária? O governo cria impostos, taxas, etc. Com esse dinheiro, o governo cuida da educação, saúde, previdência, etc. Aqui no Brasil, nós temos uma das maiores cargas do mundo, pagamos muito imposto e temos retribuição pouca do governo da saúde. Tudo bem. Aí vamos fazer a reforma. É difícil, não faz. Agora vai fazer. Porque aconteceu um milagre. A Câmara Federal resolveu tomar a iniciativa de fazer as coisas. Não está esperando mais que o governo federal faça, como era antigamente. Então, já começou na Câmara e no Senado 2 reformas da Previdência e eu sei que o senhor faz parte. Nós temos 2 reformas muito boas. Uma do deputado Baleia, de São Paulo, que tramita na Câmara dos Deputados, e uma no Senado, que é basicamente uma proposta que foi feita pelo ex-deputado Luiz Carlos Rauli, do Paraná.
eu diria que até a do Raul, no Senado, está mais avançada e deve ser votada ainda este ano. Depois vem para a Câmara. Nós vamos ter que fazer um trabalho para unir essas duas propostas, mas elas, basicamente, elas extinguem o ISS das prefeituras, o ICMS dos estados e o IPI do governo federal, PIS e CONFINS, e cria o IVA, Imposto de Valor Agregado, que ele vai ser vai ter um percentual menor, vai ser muito mais simples de ser recolhido, que é no consumo, e vai simplificar a vida também das empresas. Hoje, as empresas têm que ter um departamento contábil com muitos funcionários, tem que ter um bom advogado para entender as leis do país. Isso vai simplificar a arrecadação, vai simplificar para quem presta informação, vai aumentar a base de arrecadação, que muita gente que hoje não paga vai passar a pagar, e vai diminuir a carga tributária por causa que aumenta a base de arrecadação. É um imposto muito bom. Eu diria que, se ele realmente ocorrer esse ano, ele também vai promover uma outra situação. Um percentual maior dos impostos vai ir para os municípios. Porque hoje os municípios ficam com um percentual menor do que o Brasil arrecada. E é no município que as pessoas vivem. Que vivem. Então, vai aumentar o percentual que vai para os municípios, vai aumentar o percentual que vai para os estados e vai diminuir o percentual que fica na União. Porque hoje a União fica com 53% de tudo que o Brasil arrecada. Os estados e municípios ficam com 47%. Com a reforma, o que vai para o município e para o estado vai aumentar o percentual, vai chegar os dois juntos a 60%. Ou seja, é uma redistribuição também de recursos no país. É uma coisa que vai mexer com a vida de todo brasileiro, mas para melhor. E ela tem que ser feita. Nosso sistema hoje tributário é muito complexo, é muito caro, gera muito tempo para você fazer a prestação de contas e gera também muita sonegação, porque está demais a carga hoje para quem paga. Então, Ney, vai ser uma coisa muito boa. E nós temos, claro, uma Câmara ativa hoje. Não só a reforma da Previdência deve ser concluída esse mês, mas nós temos uma reforma tributária tramitando. Nós votamos a Lei da Liberdade Econômica, que também simplifica a vida do empresário, já foi votada esse ano. Nós votamos na CCJ você explorar as reservas minerais no Brasil, isso ainda vai para o plenário, e é um outro tema polêmico, mas eu acho que é muito correto você poder explorar as jazidas minerais que estão nas reservas indígenas. É uma área maior que a França, com nióbio, com ouro, com tudo quanto é minério nobre. Nós não podemos hoje explorar. O governo colocou essa lei lá e eu votei a favor, apesar da pressão que recebi. O governo tem feito a lição de casa e a Câmara está trabalhando também, com o Rodrigo Maia, com toda a equipe, muito bem para aprovar essas reformas e outras propostas interessantes para o país. Eu diria que nunca teve um Congresso tão ativo quanto esse ano. Qual é a ligação do senhor com relação à proteção dos animais? O senhor vê que agora a grande preocupação está morrendo animal, está morrendo reserva peixe, tartaruga, está morrendo tudo com o negócio das praias lá, que é uma... São duas coisas. Eu, quando era vereador, eu comecei a fazer leis para proteção animal. Próximo à comunidade. Era uma coisa... Eu não imaginava o que estava fazendo, mas eu queria o Conselho de Proteção dos Animais, campanha permanente de castração de cães e gatos, que não havia. Mas não existia, na época, essa situação, como é hoje, da bandeira da proteção animal. Eu fazia porque, quando aluno, estudante de economia, tinha uma professora que era presidente da Sociedade de Proteção Animal do Paraná, a professora Inide. Eu comecei a conhecê-la de trabalho, aprendi e comecei a fazer leis nessa área. Fiz leis a nível de Estado e agora tenho leis a nível federal sendo feitas. Mas, voltando para essa questão do meio ambiente, que nós temos com as praias hoje do Nordeste, com óleo e é um petróleo da Venezuela, você vê que a imprensa de esquerda pouco fala disso, porque provavelmente foi de uma operação de abastecer navios internacionais de bandeiras do Oriente Médio, que não podem fazer isso, e fizeram na orla brasileira. E acabou vazando o petróleo, está nas praias hoje, matando os peixes, matando a vida marinha como um todo. E
você também não vê nenhuma ONG trabalhando nisso. As ONGs estão todas na Amazônia. Elas não vieram para defender as praias do Nordeste, para botar algum tipo de atividade física ou recursos para ajudar nessas operações de limpeza. São basicamente populações das próprias cidades ali, são pescadores, voluntários, o governo federal com o Exército e com outras atividades que estão fazendo a limpeza. E olha que a quantidade que foi derramada foi absurda de grande. Você atingiu... O Nordeste é uma área monstruosa. A quantidade de quilômetros, são milhares de quilômetros atingidos com o derrame. Foi um crime que aconteceu lá e você hoje não tem o culpado. A gente já sabe que o petróleo é da Venezuela, mas como é que foi parar lá? Deputado, hoje no Brasil existe os chamados PET, no Brasil e no mundo inteiro. Cães e gatos do Brasil são... Todo mundo tem um cão, todo mundo tem um gato de estimação do país. Tem até supermercado. Acontece o seguinte, para a saúde do animal, é preciso que ele seja castrado, principalmente o cachorro. Senão ele tem vida curta. Aí você fala assim, mas é simples. Não é simples não, custa R$ 1.300 a R$ 1.600 para castrar o animal. Como é que é feito? É feita uma incisão na barriga do animal e o veterinário tira. O deputado Reginaldo Stefanes quer criar uma lei para a castração gratuita de cães e gatos. Como é que está? Isso está na Comissão do Meio Ambiente, da qual eu faço parte. Tenho certeza que será aprovada pelos meus colegas e vai a plenário, porque hoje você tem talvez uma população de milhões, estou falando de entre cães e gatos aí, de algo em torno de 100 milhões de animais, que se você não fizer algo, eles se proliferam de uma maneira descontrolada, ficam abandonados, ficam sem alimentação, ficam sem água, ficam relento, não são animais da natureza. E você tem, na verdade, um problema de saúde pública também atrás disso. Então você tem que investir nisso, você tem que fazer com que os municípios, os estados, realmente façam um trabalho permanente de castração de cães e gatos, para que no futuro esse problema não exista mais. Hoje ele existe e pode ser eliminado para o futuro. Você tem que ter hoje também uma posse consciente do seu animal de estimação, porque ele não é um objeto. A pessoa que compra um animal, ele infelizmente, se não gosta, ele solta na rua. É isso uma coisa também muito comum que nós temos que conscientizar as pessoas que isso não pode acontecer. Ou seja, tem muita coisa para evoluir nessa área. A vida silvestre também, hoje, ela tem que ser bem cuidada, você tem que fazer leis de proteção, que as estradas tenham passagens. O Brasil está faltando muita coisa nessa área de proteção aos animais, de modo geral. Não só os pets que nós temos, que convivem conosco, mas também a vida silvestre. Ela tem que ter corredores para a biodiversidade poder transitar, crescer, ter estradas adequadas para que a vida possa ocorrer nas suas margens. Você tem muita coisa para ser feita, de ter centros de resgate para receber os animais que hoje são abandonados, que hoje são maltratados, ou que você pega nas estradas em acidentes, e hoje não tem, em poucos estados tem hoje os chamados CETAS, que é quem recebe os animais para proteção. Tem muita coisa no Brasil para acontecer ainda. Mas essa legislatura, eu diria que os deputados estão conscientes do que tem que fazer. Deputado, o senhor tem um minuto para o senhor responder a uma pergunta que eu não fiz. O que o senhor gostaria de dizer? Na verdade, que o Brasil está num bom caminho. Eu diria que hoje a Câmara tem colocado para o Brasil coisas boas. E o governo federal também. Há uma briga muito grande, radical, entre o governo e a oposição, que eu espero que o bom senso acabe com essa briga, porque a oposição vota contra qualquer proposta, mesmo seja boa para o país. Isso não faz sentido. É como se a eleição ainda existisse. Eu acredito que o próprio governo também, com a postura hoje mais amena, faça com que os ânimos amenizem e que o Brasil possa progredir. Mas pode ter certeza que ano que vem vai ser um ano melhor para o país em termos de crescimento econômico, geração de emprego e renda, com leis boas. Eu diria que o país está no caminho correto. Este é o deputado federal
Reynold Stefanes Júnior, deputado federal do PSD do Paraná, da Câmara Federal em Brasília.